Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal Céus Abertos, que Deus te abençoe grandemente. Começando hoje o primeiro vídeo aqui a respeito de escatologia. Mas o que significa isso? Esta é uma palavra grega que significa escatos, último, logia, estudo, ou seja, estudo dos últimos dias, ou seja, também é estudo profético, o que foi profetizado, o que aconteceu e o que ainda irá acontecer. A Bíblia é cerca de 40% de tudo que foi escrito a respeito de profecias. Por isso é tão importante estar estudando e buscando esse conhecimento a respeito das Escrituras. E o primeiro exemplo que eu quero estar falando com vocês é a respeito ali dos cristãos ali de Bereia, e que está escrito ali em Atos, capítulo 17, verso 11, que diz o seguinte: Ora, estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quando Paulo saiu ali de Tessalônica, ele havia pregado àqueles cristãos, havia feito seu trabalho e foi até a cidade de Bereia. E ali ele encontrou também um grupo de cristãos onde ele fez a mesma coisa. Ele também pregou, ensinou a palavra ali, só que aqui Paulo escreveu que, foi escrito na palavra aqui, que os cristãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que isso? Porque esses irmãos da Bereia, eles examinaram nas Escrituras todo dia se o que Paulo estava falando realmente era correto, se tinha fundamento bíblico nessa palavra. Então esse foi o primeiro ponto que quero mostrar para vocês, a necessidade de nós estarmos examinando na palavra se o que está acontecendo realmente tem um fundamento aqui na palavra. Certa vez também Jesus foi interrogado ali pelos saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, porque eles acreditavam sim na ressurreição dos mortos. E a questão que eles apresentaram a Jesus foi: Mestre, segundo a lei de Moisés, está escrito ali, quando alguém morre, não deixando descendente, o seu irmão deve casar com a esposa dele. E suponha que ele tenha 7 irmãos, então todos eles casam, mas não deixam descendentes. E quando chegar a ressurreição, sendo que todos possuíram essa mulher, de quem será ela? E aí então Jesus respondeu a eles a respeito disso, que está ali em Mateus. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que fica claro para nós aqui, que nós precisamos ser como os cristãos de Bereia, examinar as Escrituras para que nós não venhamos a errar. E quando nós examinamos, temos esse desejo de querer saber mais e buscando na palavra, nós encontramos também com o poder de Deus. Esse poder que nos dá sabedoria e nos dá entendimento. Por isso precisamos buscar esse conhecimento. Quero fazer com vocês aqui um teste de conhecimento bíblico de um assunto que é bem simples, que é o nascimento de Jesus, que todos nós sabemos e conhecemos a respeito disso, e qualquer outra pessoa ali tem esse conhecimento. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem foram as pessoas que levaram até Jesus ali no seu nascimento ouro, incenso e mirra? Eu sei que você sabe ali na ponta da língua e você vai dizer: foram os 3 reis magos. Certo ou não? Pensou nisso? Certo. Então quantos foram? Você vai falar que são 3. Maravilha! E a outra pergunta: quando eles levaram ouro, incenso e mirra para presentear o menino Jesus, onde ele estava? Prontamente você diz:
ele estava numa manjedoura quando eles levaram, num estábulo, certo? E então vamos ver na palavra se isso realmente é correto. Vamos, como diz Jesus, examinar ali a palavra. Isso está no livro de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Veja bem, a pergunta que eu fiz no início, quem eram? Então, eu creio que nós concordamos com essa primeira resposta, que eram 3 reis magos. Mas a palavra diz aqui que eles não eram reis, eram magos, eram estudiosos, astrólogos. Então, eles conheciam pela astrologia, pelos astros, pela estrela de Davi, que havia nascido, sim, o rei dos judeus. Mas eram magos, alguns magos, não é assim que diz a palavra? No tempo de Herodes vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, não sabemos quanto, 3, 4, 5, uma comitiva grande. Então, a primeira coisa, não eram reis, eram magos, eram astrólogos, certo? A outra pergunta que eu fiz foi, quando eles chegaram, eles levaram ali ouro, incenso e mirra, onde estava Jesus? Todo mundo na hora sim veio, estava numa manjedoura. Vamos ver se é isso? Mateus capítulo 2, verso 11 diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Você observou que o fato de nós termos na nossa mente essa figura, essa imagem do nascimento de Jesus, nós colocamos ela como verdadeira no sentido que eram 3 reis magos e que eles levaram esses presentes lá no nascimento de Jesus, lá na manjedoura. Mas na realidade não foi assim. Quando eles chegaram, esses magos chegaram, encontraram Jesus, provavelmente já tinha se passado ali mais de 1 ano, quase 2 anos, porque o rei Herodes colocou ali uma ordem depois que fossem mortos todos os meninos daquela região que fossem de 2 anos para baixo. E quando eles chegaram, Jesus não estava ali no estábulo, Jesus estava numa casa e provavelmente Jesus já sabia ali e falar e já poderia inclusive dizer para a mãe dele: mamãe, estão chegando aqui algumas pessoas. Veja a diferença de conhecer a palavra. E por isso eu te convido a aprofundar nesse conhecimento da palavra para entendermos o que o Senhor quer falar para nós nesses últimos tempos, porque nós somos aqui, e eu tenho certeza, a última geração que antecede a volta de Jesus. Ok? Vamos analisar então a confirmação bíblica que fala a respeito da volta de Jesus. Siga comigo.